Olá, bem-vindo ao Prime Station. Se você for novo por aqui e não é inscrito ainda, clica no botão de se inscrever e deixa o like. Agora sem delongas, vamos ao vídeo. Hoje, vou explicar um filme de aventura, fantasia e romance chamado Another Version of You. Embora seja um dia supostamente feliz comemorando o casamento da melhor amiga de Dixie, Suzette, Dixie não consegue ficar em êxtase enquanto ele escolhe chafurdar na calçada. A irmã de Dixie, Daphne, o verifica e diz que Suzette não é a única mulher do mundo. Ainda assim, Dixie lamenta por ter perdido a chance de estar com Suzette. De qualquer forma, Daphne o lembra de não perder a recepção, mas ele pede porque decide sair sozinho. Em seu estupor bêbado, ele deixa várias mensagens de voz para Suzette, mostrando seus sentimentos por ela. No bar, um homem, Mortimer, se aproxima de Dixie e lhe serve uma bebida. Com sua personalidade amigável, Mortimer se abre para Dixie sobre seus próprios problemas na vida amorosa e como sua amada o traiu com seu melhor amigo. Para lidar com a revelação, Mortimer acaba bebendo e conhece uma mulher misteriosa que lhe entrega um pedaço de papel, que ele dá a Dixie, dizendo que parece que ele poderia usá-lo. Sem mais explicações, Mortimer sai, então Dixie leva a peça com ele. Ao abri-la, ele encontra uma chave e um bilhete explicando do que se trata. Uma chave que abre qualquer porta com um buraco de fechadura que o leva a um universo paralelo. Mas o problema é que não há volta quando ele fecha a porta. No dia seguinte, Dixie esvazia os bolsos e encontra a chave novamente. Chegando à biblioteca, Dixie lembra de sair beber com Suzette quando ele a convidou para confessar algo importante. Mas tudo o que ele diz é que está escrevendo um romance. No entanto, Suzette é muito solidária. A conversa deles é interrompida quando um homem diz para eles se mexerem, dizendo que precisa bater em alguém na queda de braço. Agora pensando na chave, Dixie anota os prós e os contras de deixar seu próprio universo e depois vai à biblioteca para ler livros sobre universos paralelos. Enquanto estiver na biblioteca, Dixie pensa em usá-lo, mas para quando alguém usa a porta. Continuando a aprender sobre a teoria, Dixie passa seu tempo no café, mas entra em pânico quando a garçonete aparece para deixar sua conta, então ele sai apressadamente. De volta ao seu apartamento, Dixie tenta novamente, mas para quando Daphne bate em sua porta, repreendendo-o por perder a recepção. Mas então, ela se depara com a lista de prós e contras de Dixie. Então Dixie não encontra outra escolha a não ser explicar a chave e como ele conseguiu. Ao ouvir a explicação, Daphne acha inacreditável. Ainda assim, Dixie não deixa de esperar que seja verdade. Assim, Daphne o apoia, incentivando-o a tentar. Preparando-se para sua viagem ao multiverso, Dixie se veste com elegância e até leva algumas coisas para levar com ele. Mas quando ele abre a porta, tudo o que eles veem é o corredor do apartamento de Dixie. Ainda assim, Dixie mantém a esperança, então Daphne o empurra para fora da porta antes de fechá-la. Tentando voltar para dentro, Dixie percebe que Daphne o trancou, então ele continua a bater, mas uma mulher idosa o cumprimenta, dizendo para ele sair. Usando a chave na mesma porta, ele aparece em uma cidade portuária, então ele anda e mergulha no belo lugar. Depois de um tempo, Dixie usa a chave novamente. Desta vez, ele entra em uma dimensão que o leva ao local de trabalho de Suzette. Quando ele encontra Suzette, ela se aproxima dele com raiva, chateada porque Dixie perdeu o aniversário de seu bebê. Percebendo que a Suzette deste universo também foi levada, Dixie sai desajeitadamente enquanto Suzette lhe diz para ir entrando em outra dimensão. Ele se senta em um café com Suzette e Daphne, apenas para descobrir que ele é casado e tem um filho com uma mulher chamada Penélope. Quando Penélope passa o bebê para eles, Dixie simplesmente congela, sem saber o que fazer. Então Penélope pega a criança de volta. Pedindo licença pelo trabalho, Dixie sai, mas Penélope percebe seu comportamento estranho e o segue até a porta. Penélope aponta sua roupa estranha, colônia diferente e falta de aliança de casamento e pergunta se Dixie o está traindo. Sem saber como lidar com a situação, Dixie nega antes de sair pela porta do banheiro. Continuando sua busca, Dixie vai de porta a porta, pulando de um universo para o outro, onde uma Suzette de cabelos azuis está muito em êxtase ao vê-lo novamente, puxando-o para uma lanchonete. Suzette de cabelo azul não para de conversar sobre as coisas mais aleatórias e até menciona que sua mãe ficou brava quando Dixie entrou com uma ordem de restrição contra ela. Quando Suzette o convida para conhecer seu animal de estimação, Dixie pede licença para ir ao banheiro para fazer uma pausa, mas Suzette o segue. Abrindo a porta do banheiro para checar Suzette, Dixie fica cara a cara com ela enquanto ela tenta espiar, perguntando se ele está bem. Incapaz de aguentar mais, Dixie abre a porta para outro universo novamente, se desculpando enquanto deixa Suzette de cabelos azuis. No próximo universo, Dixie se depara com Suzette na praia, que o cumprimenta alegremente e pede para ele passar protetor solar nela. No
entanto, esta Suzette já está vendo seu próprio Dixie, que fica confuso ao vê-lo. Saltando para outro universo, Dixie se encontra em Reykjavik, onde Suzette o cumprimenta por trás, surpresa, mas feliz em vê-lo. Então, ele também se depara com um universo onde ele está com uma Suzette grávida e outra mulher no sofá, estranhando. Para seu desânimo, também há um universo onde ele e Suzette nunca se conheceram. No universo de Reykjavik, Dixie se dá bem com a festeira Suzette, passando o tempo juntos tomando bebidas. Enquanto isso, ele continua a se deparar com diferentes universos que não são adequados para ele, como um onde Suzette tem uma filha e outro onde Suzette está namorando outro cara. Em um universo com uma mulher grávida, Abby, Dixie está sentindo sua barriga grávida. Então, há também um universo onde Suzette e Dixie vivem junto. Então Suzette acorda seu Dixie e confusa aponta para o Dixie que salta do universo. No entanto, Dixie prospera em Reykjavik e acaba ficando íntimo de Suzette, mas para porque ele precisa fazer xixi. Devido ao seu estado de embriaguez, Dixie acidentalmente abre a porta usando sua chave. Percebendo seu erro, Dixie tenta retornar, mas não consegue mais fazê-lo. Depois de passar um tempo indo de um universo para outro, Dixie leva um momento para lavar suas roupas. Então ele fica na lavanderia sem camisa. Quando ele chega a uma cafeteria, ele tenta roubar um pouco de pão, mas a barista, Gwyneth, aparece, perguntando se ele quer o de sempre. Sem saber quem ela é, Dixie apenas concorda. Quando Gwyneth diz que vai adicioná-lo à guia dele, Dixie simplesmente aceita a oferta. Correndo para o seu lugar, Gwyneth confronta Dixie sobre seu comportamento estranho, se perguntando por que ele está agindo como se não a conhecesse, então não sabendo da piada interna sobre ter guias porque eles realmente não têm uma. Antes que Gwyneth pudesse continuar falando, o Dixie de seu universo entra no estabelecimento, então Dixie se esconde debaixo da mesa. Depois que o outro Dixie recebe seu pedido habitual e sai, Gwyneth volta ao esconderijo de Dixie e pergunta o que ele é. Então, Gwyneth se apresenta antes de deixá-lo explicar. Infelizmente, um cliente entra antes que eles possam começar a conversar, então Gwyneth o faz esperar o final de seu turno. Em um bar, eles falam sobre a busca de Dixie por Suzette. Ainda assim, Gwyneth ressalta que parece sem sentido perseguir Suzette dessa maneira porque as Suzettes de outro universo são tecnicamente estranhas para ele. Depois, eles começam a se conhecer, e Gwyneth acaba convidando-o para sua casa para experimentar seu bourbon de 18 anos. De volta à casa dela, eles se sentam para outra rodada de bebidas, e Gwyneth beija Dixie antes de convidá-lo para jogar strip karaokê. Em seguida, eles jogam palavras cruzadas e fazem uma torre de lanches antes de desmaiar no sofá junto. Quando ele acorda na manhã seguinte, Gwyneth está dormindo em cima dele, perguntando o que aconteceu. Eles contam os detalhes da noite antes de Gwyneth se oferecer para fazer comida para ele. Mais tarde naquela noite, eles assistem a Matrix do universo de Gwyneth, onde Will Smith interpreta Neo. Então eles tomam outra rodada de bebidas. Falando sobre sua vida, Dixie explica que Suzette e Daphne são melhores amigas desde que eram mais jovens, e ele sempre espera que Suzette o beije. Finalmente deixando esse universo, ele acaba na área da piscina de uma casa e encontra uma Daphne perplexa. Chorosa, Daphne fica chocada ao vê-lo, mas antes que Dixie pudesse explicar, Daphne diz que ele já estava morto. Sem outra palavra, Daphne vai abraçá-lo, fazendo-os cair na piscina. Dentro de sua casa, Daphne recebe a história completa de Dixie, então ela pergunta como os universos paralelos funcionam. Assim, Dixie explica usando um pote de doces e diz a ela que a chave permite que ele salte entre universos. Mas então, Daphne diz a ele que a Suzette em seu universo não é a pessoa mais legal, então eles nunca se tornaram melhores amigos. Na manhã seguinte, Daphne percebe que Dixie está prestes a sair, então ela tenta desesperadamente fazê-lo ficar, dizendo que ele não precisa ir para Suzette, e ela poderia apenas apresentá-lo a seus outros amigos. Ainda assim, Dixie deve seguir em frente, mesmo quando Daphne pula em cima dele. Na porta, Dixie atravessa o próximo universo, mas Daphne dá um último abraço, então a porta se fecha sobre ele, levando-a para longe de seu próprio universo para sempre. Caindo no chão, Daphne chora enquanto enlouquece, o que frustra Dixie também. Mais tarde, eles saem do lugar de onde saíram depois que Daphne toma banho e rouba roupas de quem é o dono do apartamento. Tentando se manter positiva, Daphne pergunta como sua chave funciona novamente, mas então ela vê Penélope, sua antiga colega de quarto na faculdade, que vem correndo para cumprimentá-la com um beijo. Acontece que neste universo, Penélope está namorando Daphne. Então, Penélope pergunta a Dixie como Suzette está, então Dixie gagueja para dizer que ela é boa.
Quando Penélope sai, Daphne diz que eles deveriam ir também porque significa que Suzette já foi levada para este universo. Agora, os irmãos continuam pulando de um universo para o outro, simplesmente curtindo todos os lugares legais que encontram e se divertindo olhando ao redor mesmo sem procurar por Suzette. Enquanto eles descansam um pouco, Daphne pergunta por que Suzette, então Dixie diz que tem uma lembrança de brincar de esconde-esconde com Suzette onde eles se esconderam atrás dos arbustos e quando Suzette sorriu para ele, ele sabia que era o momento, e a amava desde então. Tentando dormir, Daphne não consegue parar de pensar em seu beijo com Penélope, imaginando por que a língua de Penélope é tão macia e se todas as línguas das garotas são macias também. Deixando Daphne abrir a porta ao lado, ela entra alegremente em uma festa de Halloween e força Dixie a relaxar e se divertir. Depois de um tempo bebendo sozinho, Dixie verifica como Daphne, apenas para descobrir que ela contou a estranhos aleatórios sobre a chave. Quando dois caras, Franklin e Kylie, perguntam como funciona, Dixie tenta se fazer de bobo e puxa Daphne para sair, mas Franklin bloqueia Dixie na porta, tirando a chave dele antes de empurrá-lo. Enquanto outros caras seguram Dixie, Franklin tenta a chave, mas não vê nada digno de nota na primeira tentativa. Quando Franklin tenta novamente, todo mundo vê que funciona. Enquanto todos estão em choque, Dixie pega a chave e puxa Daphne para o próximo universo, mas Franklin os impede novamente. Então Dixie empurra para fora e fecha a porta nele, abrindo outro universo para eles. Dixie apenas sai enquanto Kylie pergunta se Franklin voltará. No próximo universo, eles se recuperam no bar, onde conhecem Suzette, que é uma barman legal. Elogiando a aparência uma da outra, Daphne e Suzette se deram bem imediatamente. Então, Suzette se vira para Dixie, dizendo que ela costumava ter uma queda por ele naquela época, fazendo Dixie tropeçar em suas palavras enquanto ele tenta elogiar Suzette também. Querendo que eles se atualizem, Suzette os convida para beber depois do turno. Quando Suzette sai para pegar uma bebida, Dixie aponta como Daphne estava flertando com Suzette. Mais tarde, os três conversam com mais bebidas e apenas falam sobre suas vidas. Com o passar do tempo, Daphne e Suzette ficam cada vez mais próximas uma da outra até que Suzette as convida de volta para sua casa. Quando outra rodada de bebedeiras começa, Dixie logo não consegue acompanhar e começa a cochilar no sofá. Enquanto isso, as duas mulheres saem para continuar seus negócios. Acordando Dixie, Daphne confessa que beijou Suzette e pede desculpas porque acaba se conectando com Suzette de uma maneira linda e amorosa. Compreensivelmente, Dixie está chateado, dizendo que eles se conheceram ontem, e era ele quem estava procurando por Suzette. Entrando na conversa, Suzette se oferece para deixá-los ficar em seu lugar, ao que Daphne concorda alegremente. Por outro lado, Dixie sai antes de retornar ao apartamento e se despedir. Certa de que ela quer ficar, Daphne lhe dá um último abraço antes de Dixie seguir em frente com sua missão. Primeiro, ele anda pela praia antes de chegar ao apartamento de Suzette. No entanto, ele descobre que a Suzette deste universo está em estado terminal. Surpresa ao vê-lo, Suzette ressalta que ele nunca retornou muitas de suas ligações, então Dixie explica que ele não é o Dixie que ela conhece. A princípio, Suzette não parece acreditar nele, mas Dixie pede desculpas de qualquer maneira. No entanto, quando Suzette pede para ver o braço dele, ela percebe que ele não tem a tatuagem do Dixie de seu universo. Então, Dixie começa a falar com ela sobre a Suzette de seu universo e mostra a ela a chave. Depois, Suzette diz a ele que ela não é quem ele está procurando e que Dixie precisa saber o que é realmente importante. Terminando a conversa, Dixie a beija na testa antes de sair para seguir em frente e passa a pular de um universo para o outro. No entanto, ele não está mais tão empolgado para passear quanto se sente frustrado com a falta de resultados positivos. Saindo do café, ele esbarra em uma nova Gwyneth e acaba seguindo-a de volta para dentro para manter os olhos nela. Percebendo isso, Gwyneth pergunta se eles se conhecem, então Dixie apenas diz que ela o lembra de alguém. Quando Gwyneth pede a Dixie para contar a ela tudo sobre esse alguém, ele acaba contando tudo, até mesmo mostrando como a chave funciona. De volta à casa dela, Gwyneth tira a blusa na frente dele antes de convidá-lo para compartilhar um bourbon de 18 anos. Então Dixie menciona que ele bebeu bourbon com outra Gwyneth antes, dizendo que algumas pessoas são apenas elas mesmas, não importa o que. Mais uma vez, eles acabam se beijando, e Dixie passa a noite. Acordando no dia seguinte, Dixie olha com carinho os álbuns de fotos de Gwyneth, e Dixie continua a ficar com Gwyneth até o ponto de procurar um emprego. Então Gwyneth o convida para trabalhar no café com ele. No entanto, ele também acaba trabalhando com o ex de Gwyneth, Kirill, que diz a Dixie que está de olho nele. Mais tarde naquela noite, Gwyneth pergunta o que Dixie planeja fazer com a chave, então Dixie diz que planeja entregá-la a alguém. No entanto, Gwyneth diz que eles podem
podem usá-lo no futuro. Agora, deixando a chave em uma jarra, Dixie vai até a biblioteca e encontra uma máquina de escrever. Mais tarde, ele diz a Gwyneth que quer escrever um livro sobre sua jornada. No trabalho, enquanto Dixie está cuidando do caixa sozinho, ele encontra Suzette, que fica surpresa ao vê-lo. Embora feliz em vê-lo, Suzette não consegue encontrar as palavras para dizer, mencionando que escreveu um discurso para quando ver Dixie novamente. Mas antes que ela possa continuar, Suzette percebe que Dixie está perdendo sua marca de nascença, então ele tenta limpá-la. Percebendo que ele está agindo de forma estranha, Suzette pede uma explicação e o convida para beber. Olhando para Kirill, Dixie acaba concordando com o convite. Só então, Gwyneth volta. Mais tarde naquela noite, Suzette e Dixie acabam se aproximando enquanto Dixie conta a ela sobre sua missão. Enquanto isso, o Dixie deste universo já está casado com outra mulher. Apontando que Dixie é muito parecido com seu Dixie, Suzette pergunta se ela tem as mesmas memórias que a Suzette de Dixie. Acontece que ambos têm a memória de esconde-esconde, que é uma das favoritas de Dixie. De volta em casa, Dixie não compartilha os detalhes de sua noite enquanto beija Gwyneth, mas ela se desculpa para conseguir algo especial para Dixie. Nesse momento, Suzette bate na porta e se deixa entrar enquanto Dixie abre para ela. Explicando, Suzette menciona que costumava estar noiva de seu Dixie, mas ela terminou e se arrependeu desde então. Aproximando-se dele, Suzette pergunta se ela é a Suzette que ele está procurando. Antes que ele pudesse responder, Suzette o beija, e Gwyneth entra. Irritada, Gwyneth não deixa Dixie explicar enquanto abre a porta usando a chave, dizendo a ambos para serem felizes em outro lugar. Quando Gwyneth chama Suzette de carente, a última fica brava e fecha a porta na cara dela. Então Dixie começa a chorar enquanto Suzette pede desculpas. Com o coração partido, Dixie vai embora enquanto ele chafurda em suas lágrimas, passando tempo em lugares diferentes para pensar. Então, ele joga a chave no rio antes de continuar andando sem rumo. Logo, ele acaba conseguindo seu próprio lugar, se exercitando e até comprou uma máquina de escrever para finalmente começar a escrever. Lentamente capaz de mobiliar sua nova casa, Dixie também encontra novos amigos. Então, ele finalmente consegue terminar as páginas de seu manuscrito. Em uma livraria, o caixa pergunta se Dixie encontrou o que estava procurando. Então Dixie diz, mais ou menos. Pedindo uma recomendação de café, o caixa recomenda com prazer um lugar. No caminho para lá, Dixie passa por uma Gwyneth de cabelos curtos. Para você que chegou até aqui e quer me ajudar a produzir, tem um botão de valeu logo embaixo desse vídeo, e com ele você pode apoiar o canal com alguma quantia em dinheiro que você tenha sobrando. Assim você ajuda o canal a se manter e produzir cada vez mais. Obrigado e até a próxima.